Fala galera, tudo bom? Bom dia pra você que está me assistindo. A minha cama tá bagunçada porque são 7h20 da manhã. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, você que está por aqui. Hoje a gente vai falar sobre pirâmide social. É óbvio que para qualquer sociedade, em toda sociedade, em qualquer momento da história, sempre houve uma pirâmide social desigual, e principalmente no período em que a gente vive. Mas como nós cristãos podemos viver e nos relacionar de forma bíblica numa sociedade onde existe uma pirâmide social tão desigual como a nossa, e é sobre isso que a gente vai conversar. Bom, antes de tudo, vamos voltar para a sociedade judaica, para a sociedade de Israel. Na sociedade de Israel havia uma divisão do calendário. A primeira divisão era o Shabá. O que acontecia? Existiam 6 dias de trabalho e no 7º dia era o Shabá, era o dia do descanso, o dia do Senhor, onde eles se dedicavam somente a Deus e não trabalhavam. Uma outra divisão era o Shemitah. Shemitah era o ano sabático. Depois de 6 anos trabalhando, existia o 7º ano que encerrava esse ciclo de 6 anos, era o Shemitah, o ano sabático, onde eles descansavam e a terra descansava. Era o ano onde eles não produziam nada. E existia uma terceira divisão no calendário, que era o jubileu. O jubileu, ele encerrava um ciclo de 7 Shemitahs. Acompanha comigo. Um ciclo de Shemitah, certo? 6 anos de trabalho e 1 ano de descanso, 7 anos. Mais um ciclo, 14. Mais um ciclo, 28, 35, 42... 49 anos, e o jubileu era o 50º ano que encerrava esse ciclo. O ano do jubileu era conhecido como o ano aceitável do Senhor, é o ano da libertação. Como que começava o ano do jubileu? Começava com confissão de pecados e arrependimento, onde o cordeiro era expiado e Deus perdoava os pecados do povo. E nesse ano os judeus deveriam, em primeiro lugar, perdoar as dívidas uns dos outros. Até a dívida mais alta deveria ser perdoada no jubileu. Em segundo lugar, as terras que eles possuíam, porque pegaram de outros para pagar uma dívida, as terras também eram devolvidas aos donos. Em terceiro lugar, os escravos, os cativos eram libertos. Muitos eram escravizados para pagar uma dívida que a família fez, mas no ano do jubileu esses escravos deveriam ser libertos, deveriam voltar para compor as suas famílias. Em quarto, como também no Shemitah, eles deveriam deixar a terra descansar. Não deveriam trabalhar na terra, mas confiar de que Deus daria produção dobrada, triplicada da terra para que eles pudessem se alimentar. Essas ordens que Deus deu ao povo no ano do jubileu, elas tinham algumas implicações. A primeira implicação é de que eles não deveriam usar as suas riquezas para oprimir os outros, para se ensoberbecer ou para se colocar acima dos outros e ganhar cada vez mais, enquanto os outros perdiam cada vez mais. A segunda era de que o povo judeu era uma grande família, eles eram irmãos e deveriam cuidar uns dos outros. E a terceira implicação do jubileu era de que era uma resposta a Deus, ou seja, isso era em resposta ao que Deus havia feito por eles. Eles eram cativos, escravos no Egito, mas Deus graciosamente libertou eles da escravidão e trouxe eles para uma terra prometida de descanso. Da mesma forma, assim como eles foram libertados, assim como Deus havia sido gracioso com eles, eles deveriam libertar os seus irmãos e ser graciosos e misericordiosos uns com os outros. Cara, isso tudo virava a sociedade de ponta cabeça, maluco. Mas toda essa questão do jubileu retrata o reino de Cristo Jesus que iria vir. E tudo isso implica na nossa vida cristã hoje. No texto de Isaías 61, versículo 1 a 2, o profeta ele trata justamente de como o jubileu aponta para o Messias. E ali diz que o Messias ele é aquele ungido, que o Espírito do Senhor está sobre ele. E o que ele faria? Em primeiro lugar, anunciaria boas novas aos pobres. Em segundo lugar, ele libertaria os cativos, os presos. Em terceiro lugar, daria vista ao cego. Em quarto, libertar os oprimidos. E em quinto, anunciar o ano da libertação, anunciar o jubileu eterno. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 19, Jesus ele chega em Nazaré, na sua terra natal, entra numa sinagoga e ele lê o texto de Isaías 61, versos 1 e 2, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar
e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 21, então, Jesus passou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele está se declarando o Messias, ele está declarando que ele é aquele que abriu os portões do reino a todos os povos e inaugurou o jubileu eterno. Olha o que Donald Craven fala no livro Reino de Ponta Cabeça. O Messias nos fez livres, perdoando nossas dívidas, redimindo nossos pecados. Jesus Cristo nos remonta à imagem de Deus e quebra as cadeias do pecado. Os nossos olhos são abertos, as algemas do mal caem. Esta é a verdadeira libertação. Nós nos arrependemos e voltamos para o jardim, reacendendo a harmonia com Deus, encontrando mais uma vez um lugar na família de Deus, porque esse é o efeito do jubileu. Foi isso que o verdadeiro Deus veio fazer quando se fez homem: nos trazer, nos libertar de nossos cativeiros, nos dar vista para que pudéssemos vê-lo. Além do seu sentido espiritual, os 3 princípios do jubileu, é claro que eles têm outros princípios, eu só resumi aqui para o vídeo não ficar tão longo. Os princípios do jubileu permanecem. Em primeiro lugar, nós não devemos usar aquilo que nós possuímos, as nossas riquezas, as nossas posses, para oprimir outras pessoas e nos sobrepor em relação aos outros menos favorecidos que nós. Em segundo lugar, nós como povo de Deus somos uma grande família, irmãos uns dos outros, devemos cuidar uns dos outros, devemos ajudar, doar uns aos outros aquilo que podemos doar, seja comida, seja roupa, seja dons, habilidades e enfim. Em terceiro, devemos viver em resposta ao que Deus fez por nós. Assim como éramos cativos e prisioneiros do pecado, assim como não conhecíamos a verdade, assim como estávamos perdidos em nós mesmos, mas Deus foi gracioso, misericordioso e nos perdoou e nos libertou. Nós devemos ser com as pessoas graciosos, perdoando elas, sendo misericordiosos, doando aquilo que possuímos. Além de uma realidade espiritual, isso implica em ação social. Jesus inaugurou o jubileu eterno, não só aos judeus, mas a todos, no qual vivemos e espalhamos a boa notícia a todos, todos os dias, e repartimos o que temos com todos, todos os dias. Isso não implica apenas na realidade espiritual, mas numa atitude social da nossa parte, de nos doarmos a todos, porque Ele se doou a nós. E isso tudo até que Ele venha. E aí talvez você venha e me diga: mas eu sou pobre, cara, eu não tenho o que doar. Voltemos à pirâmide social. Você já é rico. Como que eu sei? Veja o seguinte: o conceito de rico ou pobre é muito abrangente, pois sempre depende do seu ponto de comparação. Quando penso em alguém rico, por exemplo, me vem à mente o Bill Gates, cantores famosos como Anitta. Quem que te vem à mente? Talvez o Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, outros jogadores famosos. Sempre que você olha para cima da pirâmide social, você se enxerga como pobre, porque é o seu ponto de comparação. E aí você pensa que aqueles que estão acima de você precisam soltar algumas migalhas ou sobras para você se aproveitar. Mas na verdade tudo isso é uma ilusão, porque aqueles que estão acima de nós também estão olhando para os que estão acima deles. E ninguém nunca pensa ter o suficiente. Se sentem sempre pobres em relação aos de cima. A mensagem bíblica do jubileu nos leva a olhar para baixo na pirâmide social e nos compararmos com os menos favorecidos do que nós. Isso nos mostra que na verdade somos ricos e somos movidos à compaixão e à doação. Olhe para baixo na pirâmide social, compartilhe aquilo que você puder com os menos favorecidos, doe suas roupas se você puder, comida, doe um dinheiro, oportunidades, doe o seu tempo se você não tiver o que doar, doe o seu tempo, a sua conversa, os seus conselhos, doe suas habilidades. Eu conheço um cara que ele dá aula de português para pessoas menos favorecidas que nem sabem escrever direito. Lembre-se que a doação do jubileu anuncia a boa notícia de perdão de Jesus Cristo e deve proclamar essa libertação espiritual. Caso contrário, só estará invertendo a pirâmide social e fazendo eles adorarem as riquezas doadas. Gente, só uma observação antes de terminar esse vídeo. Nada do que foi falado aqui é comunista, certo? Em nenhum momento da mensagem do Evangelho é necessário
propriedade comum entre todos. Pelo contrário, uma propriedade privada é muito mais eficiente, porque eu só posso doar e emprestar aquilo que de fato é meu. Bom, galera, essa foi uma proposta bíblica de como nós podemos viver nos dias de hoje. Claro que não resolveu todas as questões, mas eu oro para que a gente possa guardar isso no nosso coração e praticar essa mensagem do jubileu eterno, da graça expansiva e do amor divino, certo? Bom, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você puder e tamo junto, falou!